Olá, boa tarde. Estamos às 16 horas do dia 22 de fevereiro de 2023, gravando mais um vídeo, Profecias, que é continuando a nossa série, mostrando como é que os reinos se sucederam, e aqui finalmente eu acho que vamos apresentar a vocês o maior de todos os reinos. Então nós vimos que começou com a estátua de Nabucodonosor, 4 reinos, mas ali o ciclo de espadas. Mostramos a vocês no vídeo passado a espada. Aí o Império Romano termina sendo o último. Daniel então interpreta bem o sonho da estátua de Nabucodonosor, sendo que o último império será o Império Romano. Que ele diz, depois dele não haverá nenhum. Não houve outro antes tão grande, e não haverá outro tão grande depois. Errou. Errou por quê? Porque aqui, dentro das circunstâncias, Daniel estava acostumado que os impérios eram conquistados pela força da espada. E aí, o império que vem depois, que é o próprio Império Romano, passa a ser o Império Cristão. Ou seja, o Sacro Império Romano Germânico, depois que os cristãos vencem os muçulmanos, já mostramos aqui, o Império de Maomé quase engloba o Império Cristão, mas acontece que Daniel também não viu isso, né, mas continua sendo também um império sobre o báculo. Então nós dizíamos, Nabucodonosor sonhou com a estátua. Ali eram os 4 impérios que funcionavam na base da espada. O ciclo de espadas. O tarô, a gente estuda isso. E Maomé, o Império Romano se torna cristão através de quem? De um pastor, Jesus, que é descendente de Davi, que é o rei pastor. E Jesus se chama o bom pastor. Então, por isso que Daniel não alcança isso, porque ele só consegue ter a visão do ciclo de espadas. Agora entramos com outro ciclo. O poder é outro. E aí nós mostramos a vocês, né, nos livros anteriores, como é que Roma é conquistada pelos cristãos e se torna um império cristão. Assim, Daniel acertou, porque o Império Romano, através das cruzadas, os maometanos conquistam tudo, quase tudo que é cristão, mas através das cruzadas, os cristãos reconquistam novamente, deixando uma pequena porção de terra que fica ainda sob o poder dos muçulmanos. Mas, de qualquer maneira, veja, ambos os impérios são o ciclo de bastões, ou paus. É ouros, espadas, copas e paus. Então, Daniel interpretou certinho os 4 impérios, que eram o ciclo de espadas, e disse que eles passariam para outra fase, o ciclo de paus, ou bastões, que é o cajado de pastor. Jesus, o bom pastor, e Maomé, que tem a intenção de acabar com os ídolos, com a idolatria na Arábia, e introduzir Alá, que é um Deus absolutamente religioso. E aí, os muçulmanos vão conquistar a Ásia toda, mas vão perder, no final das contas, para o Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, durante a Idade Média, a França e a Inglaterra se unem, e aí essa união da França e da Inglaterra vai terminar gerando um novo Império Cristão, que vai se chamar o Sacro Império Romano Germânico. Está aqui. Então, está aqui. Quer dizer, é enorme e é o herdeiro de Roma e cristão. Então, aqui se concretiza completamente o plano do báculo. Sacro Império, sagrado, romano-cristão. Então, os cristãos tomam Roma, primeiro, o Império Romano, depois transformam tudo isso aqui no Império Cristão.
o báculo do pastor. Cumpriu-se, então, o segundo ciclo. A espada cede lugar ao báculo ou ao cajado do pastor. Chega a essa coisa maravilhosa. A Europa se torna, portanto, toda cristã. E aí, isso é chamado Sacro Império Romano Germânico. Pronto, deveria parar aí. Mas acontece que tem outro ciclo, o de ouros. Né? Nós temos espadas, paus, que chegou até essa coisa lindíssima, maravilhosa, e agora nós vamos para o ciclo de ouros. Mas vamos voltar ao livro de Daniel para ver que ele também teve essa profecia. Ele viu também. Então voltamos ao livro de Daniel e chegamos aqui e encontramos uma profecia onde ele percebe isso, mas ele não tem domínio sobre a profecia. Ele não percebe o alcance da sua profecia. Vamos ler a profecia dele? A profecia dele é a seguinte. Vamos ler. Livro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Eu, Daniel, vi na minha visão noturna, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais enormes, um diferente do outro, subiam do mar. O mar é o símbolo da multidão, do povo, ou da emoção. Aqui no caso, a multidão. Então, do meio da multidão, ou seja, do povo que habita a terra, aparecem 4 animais enormes, ou seja, 4 potências. Olha, certinho, capítulo 7 de Daniel, certinho. O primeiro era como um leão, símbolo da Inglaterra. Símbolo da Inglaterra, um leão. Tinha asas de águia. Estava eu olhando quando eis que lhe foi arrancado as asas, e foi erguido da terra e posto de pé sobre os pés como homem, e foi-lhe dado um coração humano. Ou seja, a Inglaterra é a primeira sede do Império de Rothschild, mas acontece, por isso que tem asas, ele se acha um deus, mas acontece que, por alguma razão, os ingleses têm mais dignidade do que os americanos. Então, quando Rothschild conquista o Banco da Inglaterra e depois ele percebe que os americanos são mais corruptos do que os ingleses, ele abandona os ingleses e vai procurar agora corromper os americanos, conquistar o Federal Reserve. Ele consegue o Banco da Inglaterra através daquele golpe de 1810 ou 15 com a Batalha de Waterloo. Né? Olha como ele viu preciso. Mas a Inglaterra perde importância para ele, porque os ingleses são ainda honrados. Agora vamos ao seguinte. Vi então outro animal, o segundo, semelhante a um urso, símbolo da Rússia. A Rússia, então, os cázaros, os mongóis, né? Em suma, todos aqueles povos que vão constituir a Casária, a Mongólia, Gengis Khan e todos aqueles povos que vão constituir, né, a Federação Russa atual, que na época se chama Grande Rússia. O urso, então, depois da Inglaterra, mas esse aqui não está debaixo dos pés dos Rothschild. Esse animal ainda agora está lutando contra ele. Mas o que nós vimos é o seguinte: ele teve domínio sobre o Banco da Inglaterra, dominou a Inglaterra, mas perdeu as asas. Perdeu as asas por quê? Porque a Inglaterra não era tão corrupta. Então, o poder dele diminui. Ele parte para outra. Mas, simultaneamente, surge um outro poder, a Rússia, que agora está lutando contra ele. Mas a sede dele não é mais a Inglaterra. Vamos ver o terceiro. Depois disso, eu estava a olhar, apareceu outro animal, como uma pantera. A França dos merovingios, né? Os francos, os merovingios, rapidamente tomaram toda a Europa. Carlos Magno cristianizou a Europa toda. Cada ano ele lutava uma batalha e ele se considerava um tipo de reencarnação do rei Davi. Assim como o rei Davi converteu os pagãos, né, a Javé, assim Carlos Magno, Davi é ano 1000 a.C. Olha como o profeta acerta. E Carlos Magno no ano 800 depois de Cristo.
Então, Carlos Magno se achava, tinha como modelo o rei Davi, que converteu os pagãos para Javé, para o seu Deus. E ele, imitando esse rei, no ano 800 depois de Cristo, ele vai conquistar, ele é rei dos francos, a partir dos merovingios, Meroveu é o primeiro rei dos francos, e aí os carolíngios vão ser os reis do Sacro Império Romano Germânico. E aí você vê que Carlos Magno, então, é quem cria aquele grande império que nós mostramos a vocês, vamos mostrar de novo, mas agora não, estamos no meio da profecia. Mas a Rússia não vai se dobrar. O urso, erguido de um lado, tinha costelas nos dentes, ou seja, já tinha triturado a presa. Ele já surgiu poderoso, com os mongóis, com os tártaros, com os Gengis Khan, os cázaros, ou seja, aquela porção de povos, de tribos, se unem e fundam a Casária, e depois se torna, né, a Grã-Mongólia, o Império Grã-Mongol, depois a Grande Rússia e hoje a Federação Russa. E não se dobrou a ele. É esse animal que está lutando contra ele. Mas ele não está mais na Inglaterra. Ele já ganhou novas asas. Vamos ver quem é. A França. A França. Agora ele deixou a Inglaterra. Vocês sabem que ele tomou o Banco da Inglaterra com o golpe de Waterloo, com a notícia falsa, mentira, de que ele tinha Napoleão tinha ganho a guerra. Aí ele diz isso, compra todas as ações da Bolsa do Banco de Londres e se torna dono do Banco da Inglaterra. O Banco Federal da Inglaterra passa a ser posse dele, através de uma mentira. Mas acontece que se ergue um outro poder, o urso, que a Federação Russa, que é o maior continente, já surge como sendo o maior. Eu não tenho de memória os povos, mas é só dar uma olhada na história e você vai ver a união de povos, tártaros, mongóis, como é que se chama, meu Deus do céu? Aqueles famosos, né? Então, essas tribos, né, da Casária, dos Gengis Khan, as dinastias que vão se sucedendo na China, junto com a Rússia, um povo só, é o maior continente do mundo. E aqui se levanta já com um osso do inimigo na boca. Desde que ele surge, já surge grande. Daniel acertou em cheio. Aí vem a França, que é veloz como um leopardo, uma pantera. Tinha 4 asas, porque até hoje a França continua sendo uma das sedes da família Rothschild. São 2 cabeças, uma cabeça é inglesa e outra cabeça é francesa. Só que ele não está mais na Inglaterra. A Inglaterra é nominalmente a sede do império dele, mas agora ele passou para os Estados Unidos. Ele conquistou o Banco Americano, nós já dissemos aqui rapidamente, o Federal Reserve, ou seja, o Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Woodrow Wilson, traidor, dá a ele, na noite da véspera de Natal, através de um golpe, e poucos deputados estão lá. A Constituição dos fundadores dizem que só quem pode emitir moeda é o Tesouro Americano, é o governo, mas ele consegue fazer isso. E subornando 15 deputados, com um corrupto, Woodrow Wilson, ele consegue o Federal Reserve. O Tesouro Americano passa a ser dos Rothschild. Aí vou mostrar para vocês agora. Aqui está. Aí começa o ciclo do ouro. Aqui está, uma nota de $1. Ele conquista o Federal Reserve. O banco, o Tesouro Americano, passa agora a ser de posse dos Rothschild. Ou seja, ele continua com sede na França e na Inglaterra, mas só nominalmente, porque o grande poder dele agora é os Estados Unidos. E começamos um outro ciclo, o ciclo de ouros. Então, já não é mais o poder da Inglaterra, que seria a Revolução Industrial. Já seria comércio, mas já começa o
comércio se move pelo dinheiro, pela troca, pela compra. Então, outro ciclo. Então, começa com espadas, depois vem paus, agora vem ouros. Vamos continuar? Agora vem o demais. Depois disto, eu estava observando na minha visão noturna e vi um quarto animal terrível. Agora é ele. Espantoso e extraordinariamente forte. Tinha dentes de ferro, terríveis. Comia e triturava o que sobrava. Calcava as patas sobre o resto. E tinha vencido todos os animais que o tinham precedido. E tinha 10 chifres. São os 10 mandamentos que ele transformou no Talmud. Então, os 10 mandamentos de Moisés são interpretados segundo Sod, que é subjetivo, e ele transforma assim a lei de Moisés no Talmud. Portanto, os 10 chifres aqui seriam os 10 mandamentos, que ele, pervertendo, através da interpretação de Darash e Sod, vai criar o Talmud, que é um livro ateu. Olhava eu os chifres quando despontaram entre ele o chifre pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados diante dele. Isso é briga entre as dinastias, ou seja, os banqueiros judeus era quem mandavam no mundo. Mas aí ele se une a 3, e esses 3, Warburg, Schiff e Cohn and Loeb, se unem a ele, e ele faz o Império Mundial de Ouro. Ele cria a rede bancária mundial. Nós vamos ver isso na história. Tudo perfeito. Então, neste chifre há olhos como olhos de homem e uma boca que vomita insolências. Aqui ele está vendo já o planeta Rothschild. Interpretação do sonho. Inquieto eu fiquei, Daniel. Aproximou-se de mim um dos presentes para pedir uma explicação sobre tudo aquilo. Falou-lhe então e disse: esses 4 animais enormes são 4 reis, 4 impérios, que surgirão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão depois poder sobre o seu reino, até que surgirá um 4º reino. E esse 4º animal é um 4º rei que reinará sobre toda a terra. Será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e calcá-la e triturará. Quanto aos 10 chifres, são 10 reis que surgirão desse reino. São 10 poderes. Depois dos quais surgirá outro que será diferente dos precedentes. Ainda não veio, que é o Anticristo, que abaterá todos os reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, pretenderá exterminar os santos de Deus, e terá a presunção de mudar os templos e as leis. Ou seja, fará as leis dele, a religião dele, e o mundo será dele. Depois, ele tomará assento, e o poder lhe será tirado, de modo que ele vai ser anulado e destruído para sempre. É a mesma coisa do cordeiro e do bode. O bode vence o cordeiro, mas depois, sem mão humana nenhuma, aqui é um processo semelhante. O reino, o poder e a grandeza, que existem debaixo de todo o céu, será então ao povo eleito do santo do Altíssimo, cujo reino será um reino eterno, e todos os potentados servirão e lhe prestarão obediência. E aqui termina o relato. Gente, que profecia fantástica. Então aqui estamos no ciclo de ouros, que é o dinheiro. Então Rothschild vai terminar. Vamos ver agora no livro judaico. Vamos ver a interpretação do livro judaico. Veja, é isso aqui. Então, o tarô tem ouros, espadas, copas e paus. Copas não vai aparecer, porque o reino de copas será o último, o reino do coração, do sentimento e do amor. Jesus Cristo pregou e viveu, mas ninguém conseguiu. Só ele. Ele foi o único, o primogênito e o unigênito do Altíssimo. Ninguém mais. Então, o reino de copas será o último, o do santo do Altíssimo. Agora nós estamos no reino de ouros. Simbolicamente aqui a nota de $1. Rothschild toma o banco, o tesouro americano, e funda, portanto, o seu império baseado no Federal Reserve, no dinheiro. Aqui nós estamos, Ele cria uma dinastia,
a dinastia Rothschild, e ele termina dominando todo o planeta. Ó. O nome do livro é Planeta Rothschild. Então a profecia de Daniel vai se cumprir precisamente. Mas ainda tem mais alguma coisinha. Ou seja, o que se acha que é uma utopia, que é o Império Mundial, vai acontecer. Acontece. E os próprios, vamos lá, aqui, esse canalha do Churchill, nós já mostramos a vocês, que ele, na verdade, pareceu o herói da Segunda Guerra Mundial, mas quem mandava nele era esse judeu que está com o chapéu atrás das costas, Bernard Baruch, judeu, representante do Rothschild na época. Então, Rothschild aqui já governava a Segunda Guerra Mundial, ele já governava. O ciclo de ouros já estava em ação. Segunda Guerra Mundial. E aí, minha gente, vamos agora ver do ponto de vista dos judeus. Como é que os judeus descrevem isso? Os judeus descrevem isso dizendo simplesmente que, em verdade, vários banqueiros governavam o mundo. Ou seja, aqueles 3 chifres que eram poderosos. Mas as casas bancárias mais importantes, Haber, Speyer, Batman, são todas superadas pela casa dos Rothschild. E como são superadas? São superadas porque os Rothschilds, a partir de Edmund Rothschild, ele funda um império baseado numa proposta que ninguém tinha pensado antes. Ele decide deixar de emprestar dinheiro aos particulares e passa a emprestar dinheiro aos governos. O negócio não é emprestar dinheiro para pessoas, o negócio é emprestar dinheiro para os governantes. E aí ele vai fazer isso. Mas eu não mostrei. Ele vai fazer isso. Então o que é que vai acontecer? Ele vai provocar a Revolução Industrial. É através da Revolução Industrial que ele vai conseguir o seu ouro mais do que tudo. Ou seja, em 1600, 1700, então vai acontecer a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, então, ele vai conseguir submeter a Europa inteira. O sionismo estará totalmente baseado sobre a Revolução Industrial. Inventa-se a máquina, e a máquina vai dar a Rothschild um poder enorme sobre o mundo. Vocês pensam que os escravos brasileiros foram libertados por causa da pena? Eu estou com peninha porque eles são coitadinhos. Não. Eles foram libertados para poder comprar aquilo que as máquinas de Rothschild produziam. E então, nós estamos encontrando o nome, Revolução Industrial, mas o fato é esse. Primeiro do que tudo, a independência dos Estados Unidos, eles separam os Estados Unidos da América da Inglaterra, porque eles vão ficar nominalmente na Inglaterra, mas eles vão governar o mundo através dos Estados Unidos. E vão conseguir. Depois de 1945, o mundo todo. Depois do Estado de Israel, o mundo todo. Mas eu não estou encontrando aqui a Revolução Industrial. Né? Então, está escrito aqui, meu Deus, eu marquei a Segunda Guerra. Eles vão provocar uma guerra mundial para poder redistribuir a Europa. E aí, quando acaba a Guerra Mundial, eles têm mais poder ainda. Mas o que nós queremos é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial não apareceu aqui, não apareceu aqui o sionismo, mas está o título bem grande. A Revolução Industrial. É a Revolução Industrial que vai dar a Revolução Industrial e bancária. Vai aparecer o capitalismo, 1600, 1700. Então, entre 1600 e 1700, então, aquela besta vai fazer com que Rothschild se torne o dono do mundo. A dinastia Rothschild vai vencer todos os outros banqueiros. E o próprio Rothschild vai se tornar,
planeta Rothschild. Ele está com o planeta na mão. E entre os dedos correndo sangue, porque ele assassina Kennedy, Lincoln e Garfield. Então, o poder do ouro vai ser o poder que vai conseguir dar a ele, o ciclo de ouros vai dar a ele o poder. Temos ainda mais alguma coisa, mas deixaremos próximo. Vamos agora ao Apocalipse. Nós vimos a profecia do ponto de vista de Daniel. Meu Deus, mas como é que eu não vou conseguir ver a Revolução Industrial? Separei, mostrei, mas não consegui. Não consegui. Então, o poder do ouro, o ciclo do ouro vai ser o último. E com o ciclo do ouro, ele vai ter o poder sobre o mundo todo, porque ele vai produzir e ele vai comercializar. Ou seja, ele compra os teares e ele vai produzir e ele vai comercializar. Ele produz e ele vende. Ele cria a Revolução Industrial e a Revolução Comercial. E a Revolução Capitalista. Então são 3 revoluções em 1700, 1646 e 1760. Entre essas 2 datas, Rothschild vai conseguir 3 revoluções. Ele vai fazer a Revolução Industrial, ele vai comprar a máquina que foi inventada, nós vamos mostrar no próximo vídeo, e o artesanato vai ceder ao tear, vai ser industrializada. Ele vai fazer a Revolução Comercial, porque ele vai produzir, ele vai vender, e ele vai fazer a rede bancária mundial. Pela primeira vez o capitalismo vai surgir. Capitalismo, ou seja, os bancos vão se unir, ele vai dominar todos os outros. Já vimos ali no livro do Isaac Jackson, claramente dizendo que todos os outros foram subjugados por ele, e ele vai dominar os outros, e ele vai se tornar o rei do mundo. E aí, a sede dele, nominalmente, Inglaterra, realmente o Federal Reserve. É através do Fed que ele fede mesmo, que ele manda no mundo. Infelizmente, aqui é o último ciclo da profecia de Daniel, o ciclo de ouros. Mas nós vamos ver no Apocalipse. Se bem que Daniel diz que não é o fim. Depois ele ainda será vencido. Mas, vejam, espadas os 4 reinos que Nabucodonosor vê na estátua. Daniel interpreta. Depois vem o ciclo de bastões ou cajado de pastor. Cristianismo e islamismo. O cristianismo vence o islamismo e surge o Sacro Império Romano Germânico, sacro, sagrado. E aí é que entra Rothschild. Rothschild entra aí. Com o ciclo de ouros. $1. O dólar é mais verde do que a natureza. E ele consegue, então, através do ciclo de ouros, realizar aquilo que esse idiota disse que era uma utopia, o Império Mundial. E para provar que o Império Mundial é possível, M.S. King, um historiador de renome, repórter investigativo, botou que nós estamos vivendo no planeta Rothschild. Ou Rothschild, como vocês quiserem. E quem manda no mundo é a dinastia Rothschild. Pronto. Terminamos a nossa gravação dos 30 minutos. Daniel foi preciso e deixa uma brecha, mas ele vai ser vencido. Agora está lutando o urso, que tem no meio dos dentes, já tem os ossos do cadáver do animal que ele triturou, está lá. Os ossos, a Rússia está triturando os cadáveres, né? Lutando contra quem? Lutando contra um animal que tem dentes de ferro. Daniel não descreve que tipo de animal é. A pantera é a França. O leão é a Inglaterra. São os símbolos. Mas esse último animal, ele só diz que é mais terrível que todos os outros e tem dentes de aço. E ele, sob as patas dele de ferro, ele subjuga todos os reinos, todos os reis, e profere blasfêmias contra o Altíssimo. Dinastia Rothschild. Ciclo de ouros. De copas, vamos ter que esperar.
seria, segundo Joaquim da Fiore, o reino do Espírito Santo, quando todos os homens se renderão ao poder de Deus. Vamos esperar que a profecia de Joaquim da Fiore se realize. Seria o ciclo de copas. Mas, antes disso, no próximo vídeo, nós vamos ver como é que outro profeta, não Daniel, de Patmos, São João, evangelista, no Apocalipse, como é que ele vê a mesma coisa de outro ângulo. Tá bom? Ficamos aqui mostrando, então, que o ciclo de ouros é quem vai dar aos Rothschild o poder sobre o mundo. Revolução industrial, revolução comercial, revolução capitalista. Ele funda uma rede bancária que em 1700 começa 760, primeira revolução industrial, comercial e capitalismo. Só que em 1800 esse capitalismo se torna selvagem, se torna uma coisa insuportável e ele domina o mundo pela dívida, pelo capital. Ele endivida todos os países. Todos os países. Aí nós vamos voltar para aquele mapa geográfico, onde você vê que depois da Segunda Guerra Mundial, o FMI e o Banco Mundial, né, vai reconstruir os países destruídos pela guerra, e aí é aí que ele tem o grande trunfo dele. É através do dólar que ele vai emprestar aos países para serem reconstruídos, que depois nunca mais vão poder pagar a ele. Jamais vão poder pagar a ele. E por não poderem pagar a ele, serão escravos dele. Por isso ele diz, lutem contra a Rússia, lutem contra a Ásia, conquistem a Ásia, e eles lutam. Só que o urso russo está com a costela do inimigo dentro dos dentes. Mas nós já vimos que Putin perderá. A Ásia perderá, mas não será totalmente. Ela ficará como sendo um polo. Né? O plano dele é 4 polos. O BRICS, de um lado, que é a Rússia, a Ásia, né? O Mercosul, graças a Deus o Lula está fazendo, né? Nós temos outro que é os Estados Unidos, a OCDE, vai continuar, e nós temos um 4º polo, que eu suponho que será a África, que se levantará através da ajuda da China. A China já entrou na África e já está fazendo modificações na economia africana. Acho que será o 4º polo. São 4 polos, então, o mundo multipolar. E o ciclo é de ouros. Porque tudo com dinheiro. O dinheiro passa a ser agora o motor da revolução. A arma vai ser essa. Então, vamos deixar para o próximo. Né? Vamos deixar para o próximo, quando nós vamos pegar outro profeta, São João Evangelista, e vamos ver de que maneira ele vê isto, de uma maneira semelhante à de Daniel, só que de outro ponto de vista. Fica para o próximo vídeo. Até lá.